Julgar um livro sem ler é possível? Sim, é muito possível, porque qualquer um pode pegar qualquer livro aleatoriamente e falar qualquer coisa sobre ele sem ter lido. Mas isso não é correto e também não é a melhor forma de você mostrar que você gosta, que você não gosta de algum livro, principalmente quando você não conhece o assunto. Por mais que você já tenha ouvido falar sobre, você já tenha visto algumas resenhas, algumas pessoinhas tendo uns burburinhos negativos ou positivos, se você não leu o livro, não tem como você afirmar se tudo aquilo é verdade ou se você realmente concorda com aquilo. Olá, leitores! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão sobre julgar os livros pela capa, pela sinopse ou simplesmente porque alguém falou mal sobre ele e acreditar e falar pra todo mundo que o livro é horrível, que o livro é péssimo, sendo que a pessoa mesmo que tá falando isso nunca abriu o livro. Com as book rates crescendo cada vez mais, nós vemos mais livros sendo recomendados, o que é incrível. Porém, também tem uma crescente enorme de pessoas falando mal de livros só porque outras pessoas falaram também. Isso já acontece há muito tempo. Por exemplo, lá da época de Crepúsculo, várias pessoas falavam mal dos livros sem mesmo tê-los aberto por conta do filme ou por conta de resenhas negativas e porque era legal na época as pessoas fazerem piada sobre isso. As pessoas achavam legal falar que o livro era ruim, que tinha uma qualidade péssima, mas muitos nem abriram, nunca leram o primeiro livro ou a saga completa para poder afirmar alguma coisa. E isso acontece com vários livros que criam uma fama grande, livros também que não são tão famosos, quando alguém escuta alguma coisa negativa sobre ele e simplesmente reproduz sem realmente lê-lo, mostrando que ela sabe sobre o assunto, mas não sabendo sobre ele. Isso não é muito justo, porque como você vai falar de algo se você não conhece essa coisa? E às vezes você pode se surpreender demais, livros com capas feias ou até mesmo com capas estranhas ou com sinopses estranhas e desinteressantes, ou que alguém falou alguma coisa negativa, que você leu alguma resenha ruim, pode ser um livro que se torne o seu livro favorito, ou um livro que você acabe gostando bastante. Tem aquele ditado, né? Não julgue um livro pela capa, mas também não julgue um livro pelo que as pessoas estão falando dele, se você mesmo não tem como confirmar se aquilo é ou não verdade. E eu vou dar aqui alguns exemplos pessoais meus. Eu nunca tinha lido Trono de Vidro, porque a sinopse não me interessava, eu achava muito chato, eu achava ruim assim, a sinopse não achava bacana. E eu vi muitas pessoas falando resenhas super positivas sobre eles, outras muito negativas, e eu me apagava essas resenhas negativas de que o livro pra mim não iria funcionar de forma nenhuma. Mas aí no comecinho desse ano eu li sim o primeiro livro, eu realmente não gostei muito, eu achei que tinha muito potencial, mas eu fui ler o livro de contos, o livro extra, e eu amei, fiquei apaixonada pela história, me prendeu muito, e aí eu já fui ler o segundo livro, gostei bastante também. Então uma saga que eu falava que não era legal, que o desenvolvimento talvez não fosse bacana, tinha 1000 críticas pra fazer, mas que eu realmente não tinha lido, acabou se tornando uma saga que eu estou lendo no momento e que eu estou achando bacana, por mais que o livro não tenha sido escrito para uma pessoa da minha idade, que o livro é para um público mais novo, é uma fantasia mais jovem, eu estou amando muito, estou achando muito legal, e por mais que em alguns momentos do livro eu entenda que não encaixa comigo ou que não é tão bom assim, não merecia críticas duras que eu talvez estivesse pensando na minha mente ou que eu falava para as pessoas que eu não iria ler. Aconteceu também a mesma coisa com a saga Crepúsculo. Eu falava que eu nunca ia ler os livros da saga Crepúsculo, que era horrível, que era péssimo, que deveria ser horrível porque era horrível tudo, que a saga não tinha desenvolvimento nenhum, que era tudo muito clichê, muito ruim, muito básico. Mas aí eu fui ler os livros, e os livros me surpreenderam muito. Hoje em dia é uma das sagas que eu mais gosto, o universo é muito completo, a escrita da Stephanie é ótima, inclusive alguns livros dela, como por exemplo A Hospedeira, é considerado um clássico moderno, então ela é uma escritora que arrasa muito na escrita e que tem uma criatividade enorme. Mas se não tivesse me dado a abertura pra parar de ouvir as críticas que as pessoas faziam na época e reproduzir algo que eu nem mesmo sabia se eu iria concordar com isso, eu fui lá e li, finalmente acabei gostando. Claro que pode acontecer de você ler uma resenha horrível de um livro, você falar que livro péssimo, e aí você lê o livro realmente e achar o livro ruim. Aconteceu comigo, por exemplo, com Esther, que todo mundo falava mal e eu fui ler achando que não deve ser tão ruim assim. Realmente não gostei, gente. Eu peguei, li uma parte do primeiro livro, não achei legal, falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Então eu não recomendo pra vocês esse livro, mas eu falo isso com
propriedade, porque eu acabei lendo o livro de tanto que as pessoas falavam ruim, e não simplesmente falando mal do livro por falar, sem nem ter aberto ele. Então tome um pouco de cuidado, porque pode acontecer de vocês estarem falando mal de um livro incrível, ou também estarem falando muito bem de um livro que é péssimo, porque pode acontecer isso também. Às vezes você fala que o livro é ótimo, que o livro tem um desenvolvimento lindo, etc, mas você também não o leu, e você só está falando que o livro é bom porque outras pessoas leram. Tanto que muitas vezes vocês já não perceberam que alguns livros entram num hype enorme, todo mundo compra, todo mundo naquele momento acha incrível, mas depois de 1 mês, 2 meses, um monte de gente começa com várias críticas negativas, falando: eu só comprei porque tava famoso, eu me decepcionei, falaram um monte, prometeram muito e o livro não entregou nada. Porque isso também acontece com essa falsa questão, essa falsa expectativa de você ver tantas pessoas falando bem ou mal de um livro. Isso influencia demais também na nossa hora de escolher qual livro ler ou não. É impossível a gente desligar totalmente todas essas influências que a gente recebe sobre os livros, mas o que eu recomendo de coração para vocês, quando vocês forem ler um livro, leiam um livro porque vocês acham interessante a capa, a sinopse, leiam livros que vocês têm interesse em ler, não porque alguém falou mal ou bem. E se alguém falou mal de um livro que você tinha interesse em ler, ou também se alguém falou algo de um livro e você reproduz aquilo sem ao menos ter aberto o livro, sem ter conhecimento nenhum sobre ele, tome muito cuidado, porque pode ser um equívoco enorme. Então eu vou finalizar esse vídeo com: não julgue um livro pela capa, ou não julgue um livro pelas críticas negativas ou positivas sobre ele. Então deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham sobre esse tema. Um beijo e até a próxima!